Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Tamires Dornelas e este é o canal Biosomos. Bem pessoas, no vídeo passado nós discutimos algumas coisinhas sobre a relação ou possível relação que os casos de microcefalia que estão acontecendo no Brasil pudessem ter com o uso de um larvicida que começou a ser introduzido no Brasil a partir de 2014 e é usado no combate ao Aedes aegypti. Se você não conhece esse assunto ou não viu esse vídeo, dá uma chegadinha lá, inclusive vai te ajudar a entender algumas coisas do vídeo de hoje. Na nossa série Pensando Sobre, hoje nós vamos falar, finalmente, sobre motivos que nós tenhamos para acreditar ou não acreditar numa possível relação entre o vírus Zika e os casos de microcefalia no Brasil, como vem sendo divulgado na mídia. Antes de mais nada, vamos relembrar algumas coisinhas sobre essa história. Os primeiros casos de Zika no Brasil começaram a aparecer por volta do mês de abril de 2015, ano passado. Mas, na ocasião, não foi feito muito alarde sobre isso e a maioria da população só ficou sabendo que esse vírus estava circulando no país quando começaram a acontecer aumentos significativos nos casos de bebês nascidos com microcefalia na região nordeste do país. Isso só aconteceu por volta do mês de outubro, novembro, mais ou menos por ali. Tanto que no mês de novembro o Ministério da Saúde declarou estado de emergência para essa situação. Só até dia 21 de novembro de 2015 já tinham sido notificados 739 casos de microcefalia no Brasil. Apenas para ter uma ideia, em 2014 o Brasil havia notificado apenas 147 casos, e este número é bem próximo dos valores encontrados nos anos anteriores também. Na metade de novembro, o vírus Zika foi identificado em amostras de líquido amniótico de 2 bebês com microcefalia. E desde então, um boom de casos vem ocorrendo e mais evidências vêm sendo acrescentadas para corroborar com a ideia de que o Zika vírus de fato esteja relacionado de alguma forma a esses casos. Até dia 26 de dezembro, o vírus já estava circulando em 26 países da América. E além disso, guardem essa informação. Em outubro foi transmitido, tem-se a evidência do primeiro caso autóctone na Colômbia. Para quem não sabe, a Colômbia é o país que depois do Brasil, no momento, tem o maior número de casos de Zika. Bom, na verdade não dá para saber, a gente sabe que é maior aqui, porque nós somos um país maior, mas o Brasil não notificou os casos de Zika até recentemente, né? O alarde sobre a microcefalia foi tão intenso que o Ministério da Saúde esqueceu de tornar obrigatória essa notificação de casos em outras pessoas que não fossem bebês com microcefalia. Então nós perdemos muita informação nesse período de outubro até meados de fevereiro. A notificação de Zika vírus só se tornou obrigatória para todos os pacientes a partir do dia 18 de fevereiro deste ano, de 2016. Logo, nós perdemos aí pelo menos uns 4 meses e meio de informação acerca de como esse vírus se alastrou pelo território brasileiro. Em 2014, finalzinho de 2013, início de 2014, a Polinésia Francesa também encarou um surto de Zika e boa parte da população lá chegou a ser contaminada. No entanto, a população da Polinésia Francesa é uma população bastante pequena e, portanto, não houve um boom de casos que pudesse ser visualizado em tão grande intensidade como no Brasil. Mas, fazendo uma análise retrospectiva do processo, eles observaram que houve sim um aumento no número de casos de bebês nascidos com problemas de ordem neurológica diversos. Fazendo as contas, eles concluíram que existia uma relação espaço-temporal entre o momento em que o vírus estava circulando no local e
o momento em que esses bebês estavam sendo concebidos ou em início de gestação. Logo, poderia haver uma relação espaço-temporal nessa situação. Eles afirmaram que nenhuma mulher apresentou sintomas de Zika durante a gravidez. No entanto, nas amostras sorológicas, em 4 dessas mulheres grávidas que tiveram bebês com problemas neurológicos, houve a identificação de anticorpos para a presença de flavivírus, que é um grupo ao qual o Zika vírus pertence. Logo, não se pode afirmar que essas mães foram contaminadas com Zika vírus, mas existe uma possibilidade. Existe um trabalho que já analisou se o Zika vírus já se modificou desde que foi identificado. E já foi descoberto que sim, houve modificações, houve mutações que tornaram esse vírus mais adaptado a infectar seres humanos. Mais recentemente, em fevereiro, o CDC publicou uma nota informando que, em dezembro, analisou amostras de 2 recém-nascidos brasileiros, nascidos com microcefalia, e 2 abortos de 11 e 13 semanas. O Zika vírus estava presente em todos esses 4 indivíduos, tanto nos bebês recém-nascidos quanto nos abortos. No caso dos recém-nascidos, o vírus ainda estava presente no cérebro dos bebês e na placenta. Também no ano passado, o vírus Zika foi identificado num bebê que foi abortado por escolha da mãe na Eslovênia. Essa mãe esteve no Brasil, mais propriamente na região Nordeste, durante o início da sua gravidez e, ao descobrir que o bebê seria microcéfalo, ela praticou o aborto na Eslovênia. Este bebê foi estudado e o Zika vírus foi encontrado no cérebro deste bebê. Em nenhum outro tecido este vírus foi localizado. Outros vírus sugestivos de microcefalia, como citomegalovírus e outros vírus causadores, vírus da rubéola, por exemplo, não estavam presentes nas amostras. Juntando todas essas evidências, mais o relato sintomático das mães durante a gravidez, são fortes indícios de que o Zika vírus tem, assim, uma relação com a microcefalia. Obviamente, com isso, não dá para dizer que o Zika é a causa da microcefalia. Dá para dizer que existe uma relação espaço-temporal que parece estar bem definida nos casos brasileiros. Depois de todas essas evidências, saiu uma nota de pesquisadores do Rio que usaram organoides para estudar o funcionamento inicial, a formação inicial do cérebro humano. Embora eu nunca tenha trabalhado diretamente com esse tipo de situação, um organoide é uma estrutura que serve como protótipo de um órgão. Ele é feito basicamente de células-tronco que eram adultas e foram induzidas à desprogramação. Nós sabemos que as células neuronais, por exemplo, que estão presentes no cérebro, são células muito especializadas. Uma vez que elas se especializam, elas ficam especializadas para sempre, em condições naturais, né? Para sempre, até parece que para sempre. Mas uma vez que elas estão diferenciadas, elas não se desdiferenciam sozinhas, pelo menos é o que parece. As células-tronco pluripotentes induzidas são justamente essas células que nós induzimos através de processos laboratoriais a desprogramação, e ela passa a se comportar como uma célula-tronco, podendo originar outras células diferentes da que ela era. O que esses pesquisadores fizeram foi infectar esses organoides, que são aglomeradinhos de células-tronco, que simulam o cérebrozinho primordial ali, e avaliarem o que acontecia com esses organoides. E eles viram efeitos que parecem serem bastante deletérios para essas células, inclusive morte celular. Por enquanto, o que se tem publicado são resultados preliminares. Esses resultados preliminares ainda não passaram por um processo de avaliação de revisores, e esse artigo vai ser lançado muito em breve, provavelmente, com mais detalhes.
mas em função da alta necessidade de avançar no conhecimento sobre o Zika vírus, foi lançada uma espécie de nota ou de dados preliminares sobre o assunto, já nos dando bastante informação sobre isso. Este é o primeiro grande relato que comprova uma interação real do Zika vírus com o sistema nervoso. Daí, já começa a fazer mais sentido atribuir ao Zika vírus uma relação causal com os casos de microcefalia. Não quer dizer que Zika vírus seja o único fator responsável. Podem haver outras questões envolvidas, por isso são necessários vários estudos para determinar exatamente como o Zika vírus está atuando. Mas nós já temos uma evidência de que ele atua, só não sabemos como. Aí você pode me perguntar, mas na África não tem microcefalia, e lá o vírus existe há muito tempo. É verdade, mas a gente precisa considerar, para analisar a questão da África, algumas coisas. O vírus Zika na África já circula há algumas décadas. Quando um vírus desse circula por muito tempo no local, o que vai acontecendo? O vírus vai infectando pessoas grávidas e não grávidas, mulheres não grávidas, homens, crianças. E Zika vírus, até onde nós sabemos, é igual rubéola, é igual catapora, é igual sarampo, cachumba. Você pega uma vez e se esse vírus não se modificar, você fica muito tempo, você vai ficar muito tempo sem adquirir essa doença novamente ou nunca mais terá essa doença. Por isso a gente costuma dizer, o menino só pega catapora uma vez, ele só pega sarampo uma vez. Em alguns casos a imunologia diz que é possível que aconteça dupla infecção. Em geral, quando acontece a dupla infecção, ela é menos severa do que a primeira, mas em geral, não. Em geral, as pessoas vão contrair esse vírus uma vez só. E o que vai acontecendo? A população vai ficando imune a esse vírus. Se, por exemplo, meninas ou mulheres não grávidas forem infectadas com esse vírus, uma quantidade muito grande de mulheres, dentro de 2 anos de circulação desse vírus, não tem mais casos de microcefalia associados, detectáveis pelo menos. Então, esta pode ser uma das causas pelas quais a gente não tem relatos de Zika associado à microcefalia lá na região da África. A gente tem que considerar também que nas décadas anteriores, que o vírus estava já circulando na África, a notificação também era precária. Isso pode ter impedido que informações valiosas fossem registradas. A gente também sabe que hoje o vírus Zika se apresenta em 2 linhagens, uma africana e uma asiática. Pela análise molecular dos vírus Zika que já foram identificados nos bebês microcéfalos no Brasil, o vírus que está circulando aqui, ele é de origem asiática. Será que essa linhagem asiática pode estar mutando de forma a causar doenças mais severas em alguns grupos? Não sei. Bom, antes de mais nada, isso é uma especulação, ok? Mas eu não estou dizendo aqui que o vírus asiático é mais forte, nada disso. Mesmo porque a gente precisa entender ainda como o vírus Zika causa a doença exatamente, para depois a gente poder dizer se houve uma mutação que causasse isso ou se foi algum outro fator que interferiu. Mas enfim, é uma coisa a se pensar. Quem sabe no futuro a gente consegue responder essa pergunta. E por que o vírus está circulando muito mais no Nordeste, principalmente em Pernambuco, do que em qualquer outro lugar? Eu concordo que há bastante dúvida em relação a isso. Uma possível explicação para isso é que, como o vírus entrou no Brasil muito provavelmente pela região Nordeste, é natural, traçando-se o perfil epidêmico, que o boom de casos ocorra lá e que o vírus posteriormente se espalhe para o resto do país numa velocidade menor
à medida em que as pessoas forem se deslocando, né, indo de um lugar para o outro e levando consigo as doenças também. E aí, quando você associa essa expansão mais lenta com o controle que passa a ser feito após a detecção do vírus no país, você acaba tendo menos casos nos outros locais do que no local onde aquele vírus começou a se alastrar. Isso até tem um fundo de verdade, pode ser verdade, mas eu acho um pouco complicado a gente falar sobre isso, né? Esses bebês que estão nascendo agora, eles provavelmente foram contaminados com Zika, se realmente o Zika tem algum efeito sobre isso, numa época em que a gente não estava fazendo controle de nada. Então não existe esse fator de controle ainda no que a gente está visualizando de resultado. Então eu acho complicado isso. Por que tantos casos de microcefalia no Nordeste, né? É uma pergunta para ser respondida. Não estou dizendo com isso que o Zika não tem mais nada a ver com a história, tá? Eu só estou dizendo que é realmente um fato curioso que a gente precisa investigar melhor. Pode ser que os casos lá estejam sendo agravados por outros fatores, e isso precisa ser investigado. E óbvio, gente, o fato de o Brasil ter obrigado a notificação dos casos de Zika em toda a população a partir do dia 18 de fevereiro só, fez a gente perder um monte de informação sobre como esse vírus começou a se alastrar. Tudo bem que existiu aquela coisa de adaptação, a necessidade de urgência em relação aos bebês, mas cara, a gente perdeu uma quantidade de informação enorme. Se a gente tivesse agora esses dados de infecção por Zika, mesmo que fossem dados mais clínicos do que laboratoriais ou algo assim, a gente podia ter pelo menos uma noção de como o vírus se alastrou pelo Brasil e tentar relacionar isso com o aumento ou diminuição dos casos de microcefalia nesses locais. Mas nós perdemos a informação. Nesse sentido, por mais que eu reconheça que é difícil administrar um país enorme como o Brasil, parabéns, Ministério da Saúde. Ah, mas na Colômbia tem Zika e até agora não tem microcefalia. E aí? Bom, parece que não teve microcefalia até esta semana. Saiu uma notícia da Nature, um comunicado da Nature, que é uma revista científica de alto impacto, bastante importante e reconhecida, informando a presença do Zika em um recém-nascido colombiano com microcefalia e outros 2 bebês que nasceram com problemas neurológicos. Os dados ainda não estão oficialmente publicados, mas são a primeira evidência de que o Zika vírus também deve se demonstrar, deve se comportar mais ou menos da mesma forma nos casos da Colômbia. Se o Zika de fato estiver relacionado a isso, os casos da Colômbia agora tendem a subir. O boom de casos de Zika vírus na Colômbia é de outubro de 2015 para cá, mas em setembro já havia relatos de Zika circulando no país, mas não de forma autóctone até onde eu pude conferir. Pelo menos eles tiveram tempo de informar a população quando o vírus ainda não havia se alastrado pelo país todo, quando o Brasil já estava vivendo um grande problema e eles estavam começando a viver. As grávidas foram acompanhadas durante toda a gestação, inclusive o monitoramento de Zika foi muito mais intenso, então a gente espera que proporcionalmente os casos de microcefalia lá sejam menores do que os nossos. Bem, pessoal, por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu joinha, seu comentário, se inscreva no canal, nos curta nas redes sociais e valeu!